Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao capítulo 4. Né? Na aula passada, nós falamos sobre as limitações naturais da vida, mas os fatores condicionantes da vida, falamos sobre os níveis tróficos, né? As pirâmides ecológicas, e a gente vai dar continuidade ainda a esse assunto, falando sobre limitações naturais da vida, só que hoje a gente vai falar sobre a vida em condições extremas. Vou compartilhar aqui só para a gente voltar, retomar o início do capítulo, que nós falamos exatamente sobre essas limitações naturais da vida. Né? Então, nós vimos, vamos ver aqui, né? As limitações naturais da vida, e aí nós vimos que existem alguns fatores condicionantes para a vida na Terra. Né? Uma fonte de energia, geralmente energia do Sol, mas podem ser outras fontes de energia também. Nós vimos que na quimiossíntese, a gente vai falar ainda nesse capítulo, vai falar um pouquinho mais, que na quimiossíntese acontece a síntese de compostos orgânicos, né, a partir da energia derivada de reações químicas diversas. Né? Também, fatores condicionantes seria uma temperatura mais favorável, sem grandes variações, como acontece com a Terra, mas é isso que a gente vai ver hoje, que em alguns ambientes mais extremos a gente também vai poder encontrar alguns seres vivos. Fontes de água no estado líquido seriam alguns fatores condicionantes para a vida. Vou tentar colocar aqui na apresentação, tá? Isso aí. Então, aqui estou mostrando uma figura que está lá no livro, mostrando aqui o Monte Everest, com grande altitude, e aqui mostrando também uma faixa de uma área de áreas bem profundas, tá? Lá no fundo do mar. Quais seriam os limites? Aí vem aquela pergunta, né? Quais seriam os limites para a existência de vida? Bom, existem espécies que vivem em ambiente de extrema altitude, de grande profundidade, tá? Ou seja, condições extremas. E aí, isso aí é possível porque alguns seres desenvolveram algumas adaptações. Tá? Então, as adaptações, ao longo da evolução, foram acontecendo com os seres vivos que permitiram a esses seres sobreviver nesses ambientes não tão favoráveis à primeira vista. Tá? E aí nós vamos ver alguns ambientes mais extremos, né? Exatamente. Seria a vida, como esse modo fala sobre vida em condições extremas, vamos ver esses ambientes extremos. Um deles seria os ambientes de elevada altitude. Lembrando que as elevadas altitudes, você tem que geralmente temperaturas mais baixas, e o mais interessante seria a pressão. A pressão atmosférica é menor. Então, a concentração de gás, o ar vai se tornando rarefeito, a concentração de gases vai diminuindo, inclusive de oxigênio, né, que é usado na respiração celular aeróbica. Né? Então, animais, né, você tem uma menor quantidade de seres nessas grandes altitudes, mas alguns animais conseguem sobreviver. Então, por exemplo, tem aqui algumas adaptadas, a leão, a cabra das neves, estão bem adaptadas a esse ambiente. E tem, inclusive, né, nas patas, uma estrutura antiderrapante, que permite que eles consigam andar no gelo, nas encostas. O ser humano também consegue viver muitas vezes em ambientes, se a gente leva em consideração, não no Everest, né, mas em La Paz mesmo, que é uma cidade com grande altitude, lá a concentração de oxigênio é menor. Mas há um processo que a gente está aqui, ó, o livro inclusive cita também, esse processo de aclimatação. Então, quem vive nessas regiões já está adaptado. O problema é quando você muda bruscamente de uma região, por exemplo, que está a nível do mar, para uma região de maior altitude. Como na região de maior altitude você tem menor concentração de oxigênio, as pessoas que vivem lá já tiveram uma adaptação em produzir uma substância, que é a hemoglobina, que está presente nos glóbulos vermelhos, que é capaz de se ligar ao oxigênio. Então, essas pessoas elas já produzem uma maior quantidade de hemoglobina do que as pessoas que vivem ao nível do mar. Quando a pessoa vai para esses locais de maior altitude, ela tem que ter um tempinho para se adaptar, de aclimatação, exatamente para o organismo poder produzir mais hemoglobina, e assim, com mais hemoglobina, como a quantidade de oxigênio é menor, o que acontece? Tendo mais hemoglobina, você vai conseguir captar, né, o pouco de oxigênio, mas aumenta as chances de captar esse oxigênio. Esse processo é chamado de aclimatação. Aqui tem uma imagem, né, de um iaque selvagem, que é um animal que tem vocês podem ver aqui, uma pelagem espessa, e assim ele vai se proteger do frio. Além disso, ele tem uma camada espessa de gordura, que também evita a perda de calor. Nós já falamos em calor, né? Então, evita a perda de calor.
Outro ambiente extremo, de condições extremas, seria o deserto. Então, os desertos são regiões extremamente quentes, com pouca chuva, tá? Então, a gente tem aí alguns seres que conseguem se adaptar a esses ambientes, né, mais não tão favoráveis. Então, por exemplo, alguns seres conseguem sobreviver nesse ambiente se escondendo, fugindo do calor. Então, durante o dia eles se escondem, ficam como se fosse fazem buracos, né, tocas, e aí eles se escondem e saem à noite para capturar alimentos. Outros têm algumas adaptações mais específicas. Aqui, por exemplo, eu coloquei, né? Tem o sapo no deserto, que se enterra quase 1 metro de profundidade, permanece ali até 9 meses, né? E aí consegue sobreviver com as reservas que ele deixou no organismo. Aqui tem um outro exemplo, seria o rato canguru, que ele praticamente não urina, ele vai absorvendo a sua urina, então a liberação de água do organismo é muito pequena. A lebre, né? A lebre dos desertos também ela tem a orelha comprida e aí com muitos vasos sanguíneos aí consegue perder calor mais facilmente. E tem alguns animais, alguns seres que fazem o processo de estivação, em que eles o comportamento é como se eles tivessem, né, reduzisse a atividade e conseguiriam sobreviver com menos gasto energético, tá? Outro ambiente de condições extremas são os ambientes de grande profundidade. A diversidade é limitada, exatamente porque você não tem, a luz não chega, são regiões, inclusive, grande profundidade afóticas, e aí volta aquela história da quimiossíntese, inclusive. Tá? Então, na realidade, a incidência luminosa do Sol não existe, a temperatura também é baixa e, inclusive, a pressão é muito grande. Quem é que vai sobreviver? Alguns seres que têm algumas adaptações, se adaptaram ao longo do tempo. Uma das adaptações é esse aqui, ó, a chamada bioluminescência, ou seja, que é a capacidade de produzir luz por parte de alguns seres, até algumas bactérias, né, na ausência de radiação solar, e que é importante, essa produção de luz é importante, porque assim vai conseguir capturar mais facilmente suas presas, é uma forma de defesa, até de comunicação entre os seres. Aqui tem o peixe pescador, que ele tem aqui, ó, uma estrutura, uma saliência luminescente. Então, ele emite luz e assim ele consegue mais facilmente atrair suas presas, ele consegue capturar. Aqui também, ó, fontes termais, hidrotermais, né, que tem elevada temperatura e ali também vai permitir, né, que aconteçam produção de alimentos a partir dessas fontes termais, essa forma de energia. Aí tem um outro detalhe, os seres que a gente chama de extremófilos. Filo seria amigo, extremo, realmente, né, como se fosse algo bem extremo mesmo, né? Então, os seres extremófilos são aqueles adaptados a ambientes inóspitos, ou seja, se a gente for o deserto que é quente, tem ambientes que são muito mais quentes. Então, às vezes, junto a fendas vulcânicas, então extremamente quente, ou com alta salinidade. Então, por exemplo, o Mar Morto, você deve ter escutado falar, né, que o Mar Morto ele tem uma alta salinidade. Ele é chamado de Mar Morto porque a gente não encontra peixe, alguns animais, mas a gente encontra seres vivos, que a gente vai ver quais são esses seres que a gente chama de extremófilos, tá? Que conseguem sobreviver nesses ambientes de extremas condições, tá? Ou seja, de temperaturas elevadíssimas, geralmente eles têm algumas enzimas especiais para sobreviver a essas altas temperaturas. Extrema salinidade, acidez, às vezes nas fendas vulcânicas também tem uma grande acidez e até baixíssimas temperaturas. Quem são esses seres? São esses aqui, as chamadas árqueas. As árqueas são parecidas com as bactérias, né? Já estamos em outro grupo, então, dependendo da classificação, a gente vai classificar junto árqueas e bactérias, mas tem pequenas diferenças. Uma das diferenças seria a parede celular, tá? E a gente poderia dizer, né, a parede celular, que não vou ficar entrando em detalhes, mas em polissacarídeos seria algumas diferenças. E, inclusive, eles têm como se fossem geralmente umas formas mais irregulares. As bactérias, geralmente, elas têm umas formas mais definidas. Eu tenho uma forma de cocos, parecem uns bastõezinhos, parece uma vírgula, ou seja, né, grupinhos. Então, as arcas já têm essa forma um pouco mais irregular, mas são organismos procariontes, como as bactérias que vocês já viram, que seres procariontes, acho que quero voltar aqui, seres procariontes são aqueles que as células são células que não têm envoltório nuclear, material genético espalhado no citoplasma,
né? Então, embora elas tenham características parecidas com as das bactérias, elas habitam geralmente em ambientes extremos. Algumas, como nós vimos, em ambientes de extrema temperatura, com ausência de oxigênio, né? Eles podem ser encontrados, então, em ambientes com alta acidez, salinidade, etc. Tá? Então, a gente pode... essas bactérias geralmente são quimiosintetizantes, só reforçando aqui, os seres quimiosintetizantes são autótrofos, ou seja, eles produzem seu alimento, só que diferente dos seres que fazem fotossíntese. Os seres que fazem fotossíntese, eles produzem seu alimento a partir da luz, tá? Eles captam a luz do sol, e aquela fonte de energia vai permitir que o gás carbônico e a água reajam para produzir matéria orgânica. No caso dos seres quimiosintetizantes, eles vão utilizar outra fonte de energia, mas vão produzir moléculas orgânicas, tá? E aí vão produzir uma matéria orgânica, mas, em vez de usar energia luminosa, eles utilizam a partir de oxidação de moléculas inorgânicas, como enxofre, etc. Tá? Aqui tem, eu até comentei, né, da forma um pouco irregular das arques, aqui são exemplos de arques, que são encontrados nos ambientes bem extremos, né? Então, eu acho que o mais importante, gente, para fechar esse capítulo, é só reforçar que um fator importante para a sobrevivência desses seres nos ambientes diversos, principalmente extremos, seriam as questões de adaptação. Bom, a gente vai parar por aqui, deixei alguns exercícios para a gente fechar o capítulo, né? Tem o guia de estudos, vocês têm a lista de exercícios, então vocês refaçam, tá? Para a gente poder, na próxima aula, começar já o capítulo 5, tá?